Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário, né? Que vocês vão estar aí acompanhando mais um boletim aqui no nosso canal Fabiana Cardoso. Vamos lá, pessoal, tem tanta coisa que acabou de acontecer aqui que eu confesso para vocês que eu tive até dificuldades para separar aqui as notícias mais impactantes e mais importantes para vocês a partir de agora. Pessoal, acaba de explodir uma bomba sobre prisão internacional. Vamos falar aqui de uma notícia bombástica sobre prisão internacional. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Outro ponto também que eu vim aqui trazer para vocês, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de ser confirmada a maior bomba contra o filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? E o Lula tá desesperado, gente, tá? Tá completamente estarrecido com o que acabou de acontecer. A maior bomba contra o filho do Lula acabou de ser confirmada e o clima, gente, é de desespero no PT, no Lula, na esquerda, no Palácio do Planalto, tá um clima de terror. Vocês vão entender porque eu vou trazer a notícia completa nesse boletim. Outra notícia que acabou de ser confirmada, que eu tenho certeza absoluta que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado mexendo. Jair Messias Bolsonaro acaba de tomar a decisão de quem será o seu sucessor na eleição presidencial 2026. Bolsonaro acabou de tomar a decisão, tá? O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, acabou de afirmar, acabou de divulgar aqui para a imprensa que o Bolsonaro acabou de revelar, ele acabou de decidir quem que ele vai apoiar a candidato da direita em 2026. E não é o Tarcísio de Freitas, gente, tá? Calma que é uma bomba que acabou de explodir, que eu vou explicar aqui nos mínimos detalhes, que inclusive essa decisão do Bolsonaro pegou o Brasil inteiro de surpresa. Outro ponto que eu vim correndo trazer para vocês, gente, tá? O maior jurista da esquerda no Brasil acaba de detonar e destruir o ministro do STF, Gilmar Mendes, e é sobre aquela questão do impeachment, gente, tá? O maior jurista de esquerda desse país, dentro de um veículo de imprensa de esquerda, onde o Lula jorra milhões, esse jurista, maior jurista da esquerda, acaba de detonar e destruir o Gilmar Mendes sem dó e nem piedade. É claro que eu vou trazer esse vídeo completinho aqui para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Nicolás Maduro entra em desespero após Donald Trump confirmar a maior bomba contra o ditador, gente, tá? Donald Trump perdeu a paciência definitivamente, foi pra cima com tudo, tá cumprindo a promessa e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, entrou em desespero. Inclusive falou até em português pedindo socorro. Nicolás Maduro falando em português pedindo socorro. Será que ele tá mandando algum recado pro Lula? Calma que eu vou trazer o vídeo completinho aqui para todos vocês. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim, só pancada atrás de pancada. Rapidinho, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está aí do outro lado. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Para você fazer parte aqui do canal Fabiana Cardoso, é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Ou tá de cá, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Gente, senta o dedinho em cima, clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. E claro, você aqui vai ser muito, mas muito bem-vindo. E vamos lá, gente, tanta coisa acontecendo. Logo de cara, esse, sem a menor sombra de dúvida, é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Por quê? A deputada federal Bia Kicis acaba de confirmar a maior bomba contra o filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Prestem atenção, assistam esse vídeo. Eu imploro pra vocês, gente, tá? Por que eu estou implorando? Porque esse aqui é o vídeo mais bombástico contra o filho do Lula que vocês vão assistir até esse momento. A deputada federal Bia Kicis acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, sobre a roubalheira do INSS, dos velhinhos do INSS. Gente,
é muito pior do que a gente imaginava. E essa aqui é só a primeira bomba contra o Lulinha, filho do Lula. Daqui a pouco tem uma outra maior ainda. Só assistam. Do início até o fim, não percam nenhum detalhe, gente, tá? Que tem um determinado momento aqui que ela vai revelar a maior bomba contra o Lulinha, filho do Lula. E a informação que a gente tem é que o Lula já tá sabendo aqui dessa informação que a Bia Kicis acabou de revelar. E tá completamente, assim, devastado. Vocês vão entender, vejam só. Nós vamos processar. Vem processar, meu amigo. Eu tô aqui para investigar. Eu não tenho prova mesmo, é por isso que eu fiz um requerimento, querendo a lista dos passageiros. Não é de aeronave, não é de foguete, não, para Bolsonaro fugir dos 27, não. É para mostrar que o Lulinha estava no voo com o Careca para Portugal. Obrigada, senhor presidente, senhor relator. Cumprimento a todos aqui presentes e também a nossa audiência, né, que o presidente acabou de citar. Senhor Américo, doutor Levi. Bom, não vou aqui perder tempo fazendo perguntas que não serão respondidas. Ao invés disso, eu prefiro falar ao povo brasileiro. E eu quero pedir à mesa, por gentileza, que coloque aqui uma tabela. Olha lá. A gente ouve tantas narrativas, né? E aí é importante lembrar que essa empresa, a AMAR, né, essas entidades descontaram 690 milhões de reais dos aposentados entre 2023 e 2025, tá? Porque aqui a gente ouve os blindadores dos criminosos, dos agentes políticos que a gente sabe que estão sendo preservados para o povo não conseguir saber, que a preocupação deles é só eleitoral. Eles não querem que chegue no Lulinha, no Frei Chico, no Lula, então eles fazem qualquer coisa, uma cara de pau inacreditável. O outro até fala de nave espacial. Gente, é tanta loucura, mas a gente toma um engove, escuta, depois toma outro e é vida que segue, né? Porque o nosso objetivo aqui é investigar. E é terrível quando você vê colegas, deputados, senadores parlamentares, que vêm para cá dizer que querem investigar e, na verdade, só querem blindar. Quer dizer, atrapalham a CPMI, prestam um desserviço ao povo. Mas tá lá, ó, querem botar a culpa no Bolsonaro, no governo Bolsonaro. É tanta narrativa. Mas tá lá, ali, fato. Valores de 2019 a 2022... 1 milhão que foi descontado indevidamente por essas empresas. AMAR Brasil, Masterprev, Andap e ASAP. E, entre 2023 e 2025, 690 milhões. A gente fica até confuso, senhor relator. A gente acha que está pensando no número errado. Peraí, 690 milhões, quase 1 bilhão. Mais de meio bilhão de reais. Está lá. Só por essas entidades, sem falar na Conafé, sem falar no Sindinap, sem falar em todos os outros. Está aí, ó. Só essas entidades do depoente que está aqui hoje, sem falar nada, sem colaborar com coisa alguma. É muita certeza da impunidade. Mas, olha, podem cair do cavalo. Bom, tudo isso para o brasileiro, para o aposentado, o deputado Coronel Crisóstomo mostrou, né, vídeos que mexem com o coração da gente, ver pessoas tão vulneráveis que recebem a sua aposentadoria e que ficam sabendo agora que estão sendo roubadas há tanto tempo. Realmente é uma situação terrível. E aí a gente pensa assim, mas é incrível, né, tudo isso acontecendo, especialmente no governo Lula. Aí a gente recebe aqui, ó, empreendedores brasileiros fogem para o Paraguai. Não é brincadeira, não. Não é pouca gente, não. O Paraguai tem se destacado como destino de um número crescente de brasileiros em busca de alívio fiscal, porque esse desgoverno só sabe arrecadar, taxar. O brasileiro não aguenta mais tanto imposto.
Vamos lembrar que no governo Bolsonaro, isenção de impostos federais do combustível, era realmente ajuda para o povo brasileiro, enquanto nesse desgoverno, taxa, o brasileiro não está aguentando. Então, além dos pobres aposentados, pensionistas, roubados, as pessoas que geram emprego estão dando no pé. O Paraguai, com a sua política liberal, está colhendo frutos agora. Poucos impostos, energia barata, ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Segundo o levantamento de 2025, há estimativas de que mais de 263 mil brasileiros estejam vivendo hoje no país vizinho. Um contingente maior do que se imaginava até então. Olha só. E antigamente a gente fazia piada com o Paraguai. Vocês lembram disso? La garantia soy yo. Olha que virada, né? Que tristeza. O Brasil, que era o país do futuro. Como tem um livro que fala, né? Que o Brasil é aquele país do futuro que nunca chega. Porque as ratazanas daqui têm fome, têm sede e nenhum escrúpulo para roubar, para taxar, para desviar, para mentir, para vir fazer parte de uma CPMI, para blindar. Isso é uma vergonha. Eu quero que o povo brasileiro preste muita atenção no nome dos deputados, dos senadores que estão blindando e ainda fazem piadinha. Ainda vem contar mentira. É a velha máxima. O PT, quando não está mentindo, está roubando. Quando está roubando, está mentindo. E agora a gente está assistindo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí outra aqui, ó. Brasil despenca no ranking de crescimento. Despenca. O Brasil perdeu fôlego no segundo trimestre de 2025 e viu seu desempenho relativo no mundo minguar de forma abrupta. O Produto Interno Bruto, o PIB, avançou apenas 0,4% de abril a junho, taxa que deixou o país em 32º lugar, num ranking de cerca de 50 economias, compilado por analistas. Caraca, velho! 32º lugar de 50. Que miséria! Que tristeza! Que roubada! Literalmente, que roubada! O povo brasileiro não aguenta mais. E aí a gente assiste um por um virem aqui jovens empresários fake, que de empresários não tem nada, que montam empresas que são só lavanderia de dinheiro sujo, dinheiro roubado, e ainda pegam esse dinheiro e levam para fora do Brasil, paraísos fiscais, e ainda devem levar, pelo que a gente imagina, aí nas maletas que saem aí, até de avião da FAB, maletas e maletas e maletas que ninguém consegue explicar, ou de voo comercial também, teve uma aqui que levou 32 malas, e aí é o dinheiro do povo brasileiro, literalmente voando para fora do Brasil. E aí é Lulinha voando para fora do Brasil junto com Careca. E aí os caras dizem assim: vocês não têm provas? Vocês estão falando sem provas? Nós vamos processar. Eu não tenho prova mesmo, é por isso que eu fiz um requerimento, querendo a lista dos passageiros. Não é de aeronave, não é de foguete, não, para Bolsonaro fugir dos 27, não. É para mostrar que o Lulinha estava no voo com o Careca para Portugal. Porque nós sabemos disso, porque a imprensa sabe, porque o outro que está ameaçado de morte, que está pedindo socorro, ligando para o relator, estou com medo, porque a gente sabe de Celso Daniel, a gente sabe tantos casos, aviões que explodem, ixi, a gente sabe de muito caso. Perigoso, quando você mexe com máfia, é perigoso. E aí a gente só quer uma lista de passageiros. O deputado diz o quê? Vocês não têm provas, vou processar. A gente está aqui buscando as provas. E vocês estão fazendo, sabe o quê? Blindando as provas, impedindo que a gente tenha acesso às provas. Vem processar, meu amigo. Vem processar. Você que está blindando os maiores bandidos desse país,
Quer processar quem está honestamente aqui trabalhando, servindo ao povo brasileiro, servindo aos aposentados, aos roubados, lutando pela verdade, pela justiça? Vem processar. Processa, meu amigo. Se bem que tá difícil confiar na justiça nesse país, infelizmente, né? Porque na justiça de hoje, os corruptos estão tudo soltos. E os presos são os inocentes. É perseguido político, é presidente Bolsonaro, é general Heleno. Mas ainda assim, eu, como advogada, procuradora que fui, operadora do direito, doutor Levi, ainda mantenho acesa aí uma esperancinha de que a justiça seja feita. A divina eu sei que vai ser feita, a humana é falha, mas a gente vai continuar trabalhando para que ela seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Querem explicações. Gente, eu fico me fazendo a seguinte pergunta: por que eles estão negando uma lista? Porque, segundo informação de uma testemunha que disse à Polícia Federal, disse que o filho do Lula, o Lulinha, foi para a Europa num voo ao lado do careca do INSS. E o que a CPMI da fraude, da roubalheira do INSS quer? Que é a lista de passageiros, o lugar onde sentou, ao lado de quem. É só isso. Eles estão investigando. Mas não é verdade o que estão dizendo sobre o Lulinha. Se não é verdade, por que estão tentando impedir que a CPMI do INSS consiga essa lista de passageiros? Por quê? Por que eles estão blindando o filho do Lula, se ele é tão inocente assim? Se ele é uma Madre Teresa de Calcutá, se ele é tão assim, né, gente, justo, íntegro, vai lá, entrega. O que a CPMI do INSS quer? Quer a quebra do sigilo bancário do filho do Lulinha? Poxa, vai lá, entrega, não tem nada a temer. Poxa, quer lá a lista, né? Lista de passageiros do voo que, segundo, né, uma testemunha disse que o careca do INSS viajou ao lado do Lulinha para a Europa, que por si só já é bem... Calma, gente, que daqui a pouco eu vou trazer uma outra notícia, outra bomba contra o filho do Lulinha, que vocês vão ficar chocados. A notícia que a gente tem é que o Lula, o presidente Lula, o papai, está completamente desnorteado, está apavorado com o que pode acontecer após a divulgação, a revelação dessa outra bomba que acabou de explodir, que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês. Deputada federal Bia Kicis fazendo um belíssimo trabalho, fazendo jus a cada voto de confiança. Vamos lá, gente, o que eu vou trazer aqui a partir de agora para vocês é simplesmente o maior jurista de esquerda desse país. O maior jurista de esquerda do Brasil acaba de detonar, humilhar, esculachar, esculhambar o ministro do STF, Gilmar Mendes, porque segundo o Walter Mairovich, tá, gente, lá do portal de notícias UOL, o que o Gilmar Mendes acabou de decidir é algo inacreditável. Ele pegou, na verdade eu fui até leve, ele pegou muito pesado com o Gilmar Mendes. E, gente, por que eu trouxe esse vídeo? Porque quando é o Walter Mairovich que tá falando, que é um dos maiores juristas do Brasil, tá, de esquerda, mas é um dos... Da esquerda é o maior jurista que existe. Eu tenho 99,999% de certeza que esse vídeo do Mairovich deve ter chegado no Gilmar Mendes. Assistam que vocês vão ver por que esse comentário super negativo do Mairovich pode, gente, colocar desespero nos ministros do STF. Assistam. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes deve estar entre as 5 decisões mais aberrantes, atenção, mais aberrantes da história do Supremo Tribunal Federal. E digo por quê. Pelo seguinte, uma decisão liminar, uma decisão cautelar, ela deve estar baseada no quê? Numa situação de perigo, numa situação perigosa que está a exigir providência
de emergência, providência imediata. Primeiro ponto. A lei é de 1950, está em vigor até hoje, já foi usada algumas vezes e ela está toda apoiada na Constituição Democrática de 46. Então, existia emergência? Nenhuma. Tem mais de 70 anos em vigor essa lei. Se a gente perguntar, Josias, que mora aí em Brasília, para qualquer estudante ou para qualquer frequentador do Instituto Brasileiro de Direito, aquele fundado pelo Gilmar Mendes e do qual ele é garoto propaganda, se a gente perguntar para alguém desse instituto, ele vai dizer, eu acho que por unanimidade se vai dizer, não existe liminar sem periculum in mora. Demora na espera porque isso pode acarretar dano irreparável. Ora, o Gilmar teve, desculpem, a cara dura de suspender uma lei que está em vigor e nunca foi contestada desde 1950. Se a gente voltar a perguntar para alguém desse Instituto Brasileiro, acho que Instituto Brasileiro de Direito, de Ensino, para esse Instituto Brasileiro de Ensino, fundado pelo Gilmar Mendes, perguntar, mas do periculum in mora, existe alguma outra coisa para a justiça, para o ministro, para o juiz conceder uma liminar? E a resposta, acredito que por unanimidade, também vai ser dada em latim. A necessidade do fumus boni iuris, da fumaça do bom direito. Existia alguma fumaça do bom direito? Existia um bom direito para o Gilmar conceder essa liminar? Existia um mau direito. Um mau direito daquele que não enxerga ou não quer enxergar. Que democracia, Fabiola? E já ensinava o Péricles que inventou a democracia. A democracia é formada por duas palavrinhas gregas, demos, atenção, e kratos. Demos é povo e kratos é poder. Daí o maior constitucionalista europeu, já falecido, o professor Sartori, dizia nas suas 30 lições básicas, elementares para se conhecer a democracia, que na democracia, aspas, é o povo que manda, é o povo que comanda, é o povo que escolhe os seus representantes. Ora, um ministro do Supremo é um representante do povo, decide em nome do povo. E na nossa Constituição, se isso que eu disse, que na democracia o povo é que comanda, isso está na primeira página do primeiro capítulo do livro que eu citei. Agora, no primeiro artigo, no primeiro parágrafo da Constituição, está escrito que todo o poder provém do povo. A lei sobre o impeachment dá ao cidadão, ou seja, ao eleitor, a legitimidade histórica, natural e constitucional para a impetração de um impeachment. Um instituto conhecido na Inglaterra pelos anos de 1300, que também faz muito tempo, e as pessoas, com raras exceções, aprenderam que o quê? Que o cidadão, o eleitor, é o legitimado para colocar por eleição, como para pedir para que se tire o seu representante. Gilmar ignorou isso, deu uma decisão corporativa e de blindagem. Por isso, ele deu a decisão mais bizarra, mais teratológica da história do Supremo. Por quê? Porque ele ofendeu a democracia. Gente, é o Mairovitch, o maior jornalista de esquerda, simplesmente detonando e destruindo o ministro Gilmar Mendes do STF, o decano do STF, aquele que deveria dar o exemplo de que seguir a Constituição é aquele que simplesmente está jogando a Constituição na lata do lixo. Pelo menos no que diz respeito a essa questão do impeachment, gente, tá? Eu fico imaginando os ministros do STF ou o próprio Gilmar Mendes assistindo aqui a esse vídeo do que é considerado aqui pela esquerda o maior jurista de esquerda do Brasil, detonando. Ou seja, Gilmar Mendes tomou uma decisão
que é considerada pelo Mairoft uma aberração, está entre as 5 maiores aberrações já de decisões tomadas dentro do STF. Gente, Gilmar Mendes trouxe a fúria até dos grandes juristas do Brasil. Vamos lá, gente, porque agora eu vou trazer um vídeo para vocês que vai valer a pena cada segundo da sua atenção, porque eu vou trazer para vocês o Nicolás Maduro pedindo socorro para o Brasil. É exatamente isso, gente. Após Donald Trump anunciar que pode invadir a Venezuela a qualquer momento, após o Donald Trump, gente, tá? Fechar o espaço aéreo da Venezuela, após o Donald Trump afirmar que pode tirar Nicolás Maduro do poder a qualquer instante, né, gente, tá? O ditador entrou em desespero e tá pedindo socorro, e agora pedindo socorro para o Brasil. Será que aqui nesse vídeo o Nicolás Maduro não tá mandando um recado para o Lula da Silva? Assistam, gente, tem o vídeo, no meio aqui tem vídeo do Maduro, e basicamente ele aprendeu até português praticamente. Será que é para falar com o Lula? Assistam, gente, tá? Muita atenção. Agora, vamos falar sobre Nicolás Maduro. Em meio às tensões com os Estados Unidos, o ditador da Venezuela pediu apoio ao povo brasileiro numa mensagem em português. O líder chavista também fez um agradecimento ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra com um boné que o movimento enviou para ele. Nos últimos meses, Washington aumentou a pressão contra o regime de Maduro, realizou vários ataques contra barcos suspeitos de transportar drogas no Caribe. Ontem, o Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu que cidadãos americanos deixem a Venezuela imediatamente. Vamos então acompanhar o que disse Maduro sobre o Brasil? Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua. A vitória nos pertenece. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezolano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Que viva do Brasil. Ai, gente, Nicolás Maduro falando em soberania, né, gente? A paz, ele quer a paz, gente. Ele não quer ser tirado do poder, não quer perder o trono. Tá ali, gente, quer se perpetuar no poder para todo sempre. Igual o Lula aqui, né? Quer ficar aí no poder pro resto da vida. Gente, é desespero que tá tomando conta. Pro Maduro gravar, né, numa coletiva, pedir socorro para o Brasil, pedir socorro ao povo brasileiro, para o MST, a gente sabe muito bem o que o MST representa aqui no Brasil, é a esquerda, é o Lula sempre protegendo, né, o pessoal do MST. Gente, será que o MST vai comprar essa briga contra o Donald Trump? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque a notícia é mais do que importante, é mega importante. Segundo Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro decidiu quem será o seu sucessor na eleição de 2026. Isso, claro, gente, se o Bolsonaro não conseguir reverter a inelegibilidade até lá. Porque assim, gente, tá? O mundo dá voltas, né? Valdemar confirma, o presidente do PL confirmou que Bolsonaro escolheu Flávio para disputar a presidência em 2026. Tá aqui a notícia, citando a fonte para vocês na Revista Oeste. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que o ex-presidente escolheu o filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato do bolsonarismo às eleições de 2026. Confirmado, escreveu o presidente do PL em nota enviada à imprensa. Flávio me disse que o nosso capitão ratificou, ou seja, confirmou sua candidatura. Bolsonaro falou, está falado. Estamos juntos. Flávio esteve no Palácio dos Bandeirantes nessa semana, onde conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e esse assunto chegou a ser pautado entre os dois. Está aqui a notícia completíssima. Sabe que aqui no canal Fabiana Cardoso a notícia é completa. Tarcísio já foi avisado que Bolsonaro escolheu Flávio como candidato. Ou seja, se essa decisão, gente, se manter até o último segundo, né, até os 48 segundos do tempo, onde não puder mais, aí o Tarcísio de Freitas deve sim concorrer à reeleição no estado de São Paulo. Tá aqui a notícia que acabou de ser confirmada pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, gente. Flávio Bolsonaro também confirmou a notícia, e essa notícia essa confirmação já foi aí
repassada para o Tarcísio de Freitas, porque estava aquela celeuma, quem que não vai ser Eduardo, vai ser Tarcísio. Segundo informação, será o Flávio Bolsonaro. E aí, gente? Diante dessa informação, eu queria que todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo aqui nesse momento, vocês acham que Flávio Bolsonaro pode derrubar o Lula da Silva na eleição de 2026? Coloque aqui a opinião sincera de vocês, se essa decisão do Bolsonaro foi a decisão correta, foi a decisão certa, se não foi uma decisão precipitada, poderia ter mais tempo, poderia tomar essa decisão no início do ano que vem. O que é que vocês acham, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, ou se vocês concordam, gênero, número e grau, se Bolsonaro decidiu, vocês assinam embaixo e colocam aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, porque agora chumbo grosso pro lado de... Alexandre de Moraes, tá aqui, gente, tá? Defesa de Talhaferro aciona OEA e acusa Moraes de perseguição e tortura. Tá aí, gente, tá prestes a ser divulgado aí um relatório da OEA, todos vocês sabem disso. E agora o Talhaferro solta essa bomba, gente, contra o Alexandre de Moraes. A defesa de Eduardo Talhaferro acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vinculada à OEA nesta sexta-feira, dia 5. Obtida com exclusividade pela revista Oeste, a denúncia acusa o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de promover perseguição político-ideológica e tortura psicológica contra o ex-assessor do TSE, o Eduardo Talhaferro. Assinada pelos advogados Paulo Faria e Felipe Oliveira, a petição de 50 páginas também classifica o PGR Paulo Gonet como corresponsável pelas violações. Segundo Faria Oliveira, Talhaferro está exilado na Itália e corre risco real e eminente de ser preso, torturado ou morto caso seja entregue às autoridades brasileiras. Gente, tá? A situação é um grito de desespero, né? Grito de desespero. A defesa de Talhaferro está pedindo socorro para a OEA para agir contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos que vamos, gente, porque agora são duas bombas contra o filho do Lula, gente, tá? O inocente, né? Segundo aí a imprensa, Paulo Pimenta diz que é inocente. Deputado quer que STF acione Espanha e avalie extradição de filho do Lula. Por quê, gente, tá? Em meio aí a esse escândalo, né, da roubalheira, da fraude do INSS, chegou a informação de que o filho do Lula está na Europa, gente, tá? Foi para a Europa. Deputado quer que STF acione a Espanha e avalie extradição, que traga o filho do Lula de volta para o Brasil. Tá aqui a notícia, calma que é só a primeira, daqui a pouco tem outra bomba. O deputado federal Evair Vieira de Mello pediu que o STF avalie o acionamento de mecanismo de cooperação internacional com a Espanha, onde vive atualmente Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O portal Metrópole divulgou as informações nessa última quinta-feira. O parlamentar solicita que a Corte, que o STF, analise a possibilidade de extradição do filho do presidente Lula, diante de um risco de enfraquecimento das investigações em andamento no país. Segundo ele, a permanência de Lulinha no exterior pode dificultar a condução de persecução penal. No documento enviado ao ministro Edson Fachin, presidente do STF, o deputado afirma que Lulinha beneficiou-se com pagamento mensais de 300 mil, que na verdade é um mensalão, né, gente? E repasse de aproximadamente 25 milhões de reais. E tem informação de que o Lulinha e o careca do INSS viajou juntinhos, né, no avião para a Europa. Isso que está sendo, né, pedido, a lista, né, do voo para ver se eles realmente viajaram, está sendo pedido pela CPMI do INSS. E tem mais, gente, tá? Tem mais bomba contra o filho do Lula. Careca do INSS teria pago Lulinha por meio de empresa em Portugal. Aqui é que tá pegando, gente, tá? Careca do INSS teria pago Lulinha por meio de empresa em Portugal, para não deixar rastros aqui no Brasil, né? Só que parece que a casa caiu. O homem que acusa o filho mais velho do Lula
né, do presidente Lula da Silva de ter recebido mesada do lobista, o careca do INSS, relatou a interlocutores que os supostos repasses ao Lulinha, tá, teriam sido feitos em Portugal por meio de uma empresa, de uma empresa de Portugal. A World Cannabis tem sede em Brasília e pertence ao careca do INSS e ao filho dele. O lobista está preso desde setembro, acusado de intermediar o pagamento de propina de associação. E tá, gente, que bomba é essa? Então, pode ter utilizado uma empresa internacional de Portugal, gente, tá? Para fazer o pagamento aí para o filho do Lulinha. E aí, gente, depois de todas essas notícias, antes de trazer aqui as próximas informações, o que é que vocês acham? Que o filho do Lula, o Lulinha, é inocente ou ele tem culpa no cartório? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora vamos falar sobre prisão internacional, gente, tá? Presos na Argentina serão extraditados de volta para o Brasil. Foi o que decidiu a justiça na Argentina, tá? Motoboy de São Paulo estão entre os 5 extraditados pela Argentina. A justiça da Argentina determinou a extradição de 5 brasileiros condenados pelo 8 de janeiro. Após análise de um pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre os presos estão os motoboy, o Wellington Firmino, Rodrigo de Freitas, ambos do interior de São Paulo. Eles foram detidos no final de 2024 pela polícia argentina após fugirem para o país vizinho enquanto o caso era julgado no STF. Tá aí, gente. Então, sobre prisão internacional, eles estavam em prisão na Argentina e agora serão extraditados. Foi o que decidiu a justiça na Argentina. A pergunta que eu estou me fazendo aqui agora, neste exato momento, é: cadê o Javier Milei? Será que o Javier Milei não está sabendo dessa notícia, gente? É o que fica, né, gente? Tá aí. Últimas atualizações. Não esqueçam de se inscrever no canal. Daqui a pouco tem mais notícia para vocês.